E aí galera, monstrinhos e monstrinhas, estamos aqui para mais um vídeo, para mais uma videoaula. Dessa vez vamos abordar um tema recorrente, tanto em Enem como em concursos, que são as regras de 3. Tá? Antes de começar a falar sobre regra de 3, vamos dar uma leve recapitulada em alguns assuntos que são importantes para que a gente entenda a regra de 3, que é uma base de razão e proporção. Tá? O que é uma razão? Uma razão, na realidade, é uma fração, certo? Quando você tem, por exemplo, 2 sobre 3. Nós não lemos 2 sobre 3. Se isso é uma razão, nós lemos que 2 está para 3. Tá? Um exemplo muito claro, numa sala de aula, se você tem 50 alunos, dos quais 20 são do sexo masculino, nós podemos dizer que esta é uma razão de 20 para 50. Não é? Simplificando, nós vamos ter 2 para 5, ou seja, a cada 5 alunos da sala de aula, eu posso afirmar que 2 são alunos do sexo masculino. Então a razão nada mais é do que uma representação de uma comparação. Você está comparando grandezas, não é? Nesse caso, eu estou comparando o total de alunos da sala com a quantidade de alunos do sexo masculino. Tranquilo? Bom, já a proporção ela é uma igualdade entre duas razões. Beleza? Por exemplo, se em uma sala de aula eu tenho a razão de 2 para 5 e em outra sala de aula eu tenho uma razão de 4 para 10, isso significa que essas duas salas de aula estão na mesma proporção, porque você duplicou a quantidade de alunos do sexo masculino e, ao mesmo tempo, também foi duplicado o total de alunos na sala de aula. Então, 2 para 5 e 4 para 10, isso forma uma proporção. São duas razões que são iguais entre si. Tranquilo? Então, razão é uma fração. Nós lemos, por exemplo, 2 está para 5. Já a proporção é uma igualdade entre duas razões. Então, nós lemos 2 está para 5, assim como 4 está para 10. Beleza? Agora vamos falar sobre regra de 3. Vamos bater em cima do tópico desta aula. Tá? Regra de 3 nada mais é do que uma proporção. É uma igualdade de duas razões. Mas, na regra de 3, dos 4 valores envolvidos, um deles é uma incógnita, é uma variável, é um valor desconhecido. Então eu vou conhecer 3 valores, beleza? 3 números, valores numéricos serão dados e um valor vai ser uma incógnita que nós devemos descobrir. Tranquilo? Vem aqui comigo rapidinho. Bom, pessoal, como vimos anteriormente, a regra de 3 ela envolve 4 valores, dos quais destes 4 valores nós conhecemos 3 valores. Então, 3 valores são números, são valores numéricos. E um valor vai ser uma variável, vai ser uma incógnita, o que nós queremos descobrir, o que nós queremos determinar. Ok? Bom, a regra de 3 ela também pode ser apresentada de duas formas. Ela pode ser diretamente proporcional. Neste caso, quando ela é direta, significa que uma grandeza aumenta e a outra grandeza também aumenta. Elas vão no mesmo sentido, tá? Ou uma grandeza diminui e a outra grandeza também diminui, ok? Já a regra de 3 inversamente proporcional são grandezas inversas, grandezas que se apresentam de forma inversa, ou seja, quando uma grandeza aumenta,
a outra grandeza ela diminui, tá? Valeu aí? Bom, então como vimos no slide anterior, a regra de 3 diretamente proporcional, ela é dada quando você tem duas grandezas das quais as duas aumentam ou as duas diminuem, certo? Então, duas grandezas aumentam ou as duas grandezas diminuem. São grandezas que têm uma relação direta. Já quando as grandezas são inversamente proporcionais, aí nesse caso, uma grandeza vai aumentar e a outra vai diminuir, ou o contrário, uma vai diminuir e a outra aumentar. Um exemplo muito claro de grandezas inversamente proporcionais é o caso de velocidade e tempo de deslocamento de um automóvel. Quanto maior a velocidade do automóvel, menor vai ser o tempo gasto no deslocamento. Doutor? Maior velocidade, menor tempo. Velocidade aumenta, tempo diminui. São grandezas inversas, tá? Mas vamos com calma. Vamos com calma porque tudo agora vai ficar muito claro. Vai clarear porque nós vamos ter duas questõezinhas para resolver. Vem comigo agora, bora! E aí, galera? Vamos lá então para a resolução de questões, certo? Nós temos aqui uma questão novíssima, né? Uma questão da Unesp, que diz o seguinte: semanalmente, o apresentador de um programa televisivo reparte uma mesma quantia em dinheiro igualmente entre os vencedores de um concurso. Na semana passada, cada um dos 15 vencedores, então, ó, primeiro dado importante, 15 vencedores, certo? Recebeu R$720. Então, a quantia que cada um recebeu. Beleza? Nesta semana, houve 24 vencedores. Então, agora, nós temos 24 vencedores. Portanto, a quantia recebida por cada um deles em reais foi D. Bom, notemos o seguinte: quando aumenta a quantidade de vencedores, o prêmio que cada vencedor irá receber diminui. Então, nós estamos com uma grandeza inversamente proporcional, certo? O valor que cada vencedor recebe e a quantidade de vencedores envolvidos são grandezas inversamente proporcionais, correto? E como proceder nesse caso? Aí vamos lá. Bom, caso fosse uma relação direta, nós teríamos o seguinte. Tá bem bonitinho aqui, ó. Gruda o olho aqui comigo. Vamos lá? 15 vencedores, cada um 720. 24 vencedores, X. Então, isso iria acontecer se nós tivéssemos uma relação direta, certo? Uma relação direta. Neste caso, não é uma relação direta. Eu acabei de falar, a relação é inversa. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos trocar de posição uma das duas razões. Nesse caso, eu vou escolher a razão do lado esquerdo. Poderia ser a do lado direito também, tranquilamente. E aí nós ficamos com 24 está para 720, assim como 15 está para X. Certinho? E agora é só fazer meios pelos extremos. Certo? Nós vamos ter 24x igual a 15 vezes 720. Segue que x vai ser igual a R$450, o que está aqui na nossa letra C. Ok? Então, notem o seguinte: quando as grandezas forem inversamente proporcionais, nós montamos
a regra de 3 de forma direta e depois escolhemos o membro. Nesse caso, foi escolhido o membro do lado esquerdo para inverter a razão. Era 15 sobre 24, agora ficou 24 sobre 15. Tá? Poderia ser com o segundo membro, Lucas? Poderia ser com o lado direito da igualdade? Sem problema. Ok? O resultado também daria o mesmo. Se vocês quiserem tentar, fica aí como uma breve atividade. Tranquilo? Bom, a segunda questão, uma questão da PUC, mais atual ainda, questão também muito tradicional, vocês vão encontrar dela, inclusive em concursos públicos, com muita frequência. Diz o seguinte: os sócios de uma empresa decidem dividir o lucro de um determinado período pelos seus 3 gerentes, de modo que cada um receba uma parte. Olha só o que é que ele diz. Olha só, grifa o miserável. Diretamente proporcional ao seu tempo de serviço, certo? Sabendo que o lucro, o total, é de 18.500 e que o tempo de serviço de cada um, 5, 7 e 8 anos. Tranquilo? Bom, quando ele diz que é diretamente proporcional, nós já podemos pensar da seguinte forma: o camarada, o gerente, que tem mais tempo de serviço, o que tem 8 anos, por exemplo, ele tem que ficar com a maior fatia. E o que tem 5 anos, ele vai ficar com a menor fatia. Tranquilo? Bom, se ela é uma grandeza direta, nós vamos montar a seguinte igualdade. Vamos criar uma variável x, tá? E dizer que o primeiro gerente vai ficar com 5 vezes essa variável x. O segundo com 7 vezes a variável x. E o terceiro com 8 vezes a variável x. E isso vai totalizar, obviamente, 18.500, que foi o lucro a ser dividido. Tranquilo? E aí, meu amigo, é fácil demais, hein? Pelo amor de Deus. Soma tudo, 20x igual a 18.500. E aí, a gente encontra x igual a 925. Eita, acabou, Lucas. Encontramos R$925. Não. Esse é o valor de uma parte dos 18.500. Na realidade, o mais antigo, que é o que ele pergunta na questão, o mais antigo, ele vai ficar com a maior parte, que é quem? 8 anos. Então, é só pegar os 925 e multiplicar por 8, e aí nós encontramos 7.400 e temos como resposta a letra D de dado. Certinho? Então, nós temos aí 2 questõezinhas, uma envolvendo relação inversa e a outra envolvendo relação direta, tradicionalíssimas, para que vocês possam brincar com essas questões e treinar para os vestibulares e para os concursos. Falou? Então é isso aí, galera. Acabamos de ver 2 exemplos bem tradicionais de regra de 3, tanto direta como inversa, de questões vestibulares atualizados, certo? Fica aí para vocês essa dica. Não se esqueça, inscreva-se no canal, vá na nossa página no Facebook, dá uma olhadinha, deixa um comentário, pode interagir com a gente, eu vou estar à vontade, e até a próxima Dica Monstro. Espero que vocês tenham curtido. Beijão, tchau, tchau.